Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a expressão muito conhecida da gente, bem-aventurado. Essas bem-aventuranças, vamos falar sobre essa expressão, que ela dá uma entonação no original um pouco diferente do que nós pensamos, porque nós pensamos nas bem-aventuranças como uma promessa para o futuro, mas não é essa a ideia. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A expressão bem-aventurados, ou mais do que felizes, ou simplesmente felizes, da expressão makarios do grego, é uma expressão, sim, ela tradução para o português, ela significa felizes, ou mais do que felizes, como nós interpretamos ou como nós fazemos. O problema é que essa expressão, ela é uma expressão antiga, muito usada no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Salmos, nos Cânticos, tem essa expressão aparecendo na linguagem ou na Bíblia hebraica. E tem um pouquinho de diferença. Sim, explica uma felicidade, mas não é uma felicidade futura. É uma felicidade que produz perseverança, felicidade que produz esperança. Na verdade, a ideia é como é honesto esse homem, ou como é correto esse homem, ou como é perseverante esse homem. Sim, e também podemos traduzir, como foi traduzido para o grego, como é feliz esse homem. Sim, podemos traduzir dessa forma, mas a ideia de felicidade não é a ideia como nossa cultura pensa acerca de felicidade, mas a ideia de como eles pensam sobre felicidade. Para eles, a ideia de felicidade, de ser correto, de ser honesto, de ser perseverante, de estar firme naquilo que Deus projetou para eles, firme nos propósitos, na vontade, no que Deus tem para a vida deles. E é por isso que para nós parece contradições olhar para Mateus capítulo 5 e olhar as bem-aventuranças, mas para eles no original não parece uma contradição tão grande assim. E sobre essas contradições, eu vou falar no próximo vídeo, sobre essas contradições ou sobre essa ideia de contradição que tem o texto lá de Mateus 5 sobre as bem-aventuranças. Eu quero explicar no vídeo de hoje o que significa realmente essa ideia de ser bem-aventurado. Qual é a ideia bíblica de nós sermos bem-aventurados? E por que não é algo futuro, como uma expressão de uma promessa futura, como por exemplo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente fica pensando, porque deles é o reino dos céus. Se eu for pobre de espírito agora, futuramente eu terei o presente do reino dos céus. Ou bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. A expressão já está numa promessa futura, mas a ideia não é sim experimentar algo futuro, mas sim experimentar algo presente. Por eu ser assim, eu já tenho isso da parte de Deus. Esse é o princípio, essa é a ideia que o texto quer nos passar se nós olharmos para o original. Eu já tenho isso da parte de Deus. Não é uma promessa que eu vou alcançar somente no futuro porque eu sou bem-aventurado. Não, simplesmente porque Deus já tem isso colocado no meu coração. E eu sou assim porque Deus já tem trabalhado a minha vida. E sim, essas promessas são para hoje, porque eu tenho isso da parte de Deus. Eu não preciso experimentar isso simplesmente como uma promessa palpável que eu vou receber da presença de Deus. Não, mas eu já tenho isso, porque a própria presença de Deus já me garante essa esperança de que isso já está acontecendo na minha vida. Eu já tenho experimentado isso. E sim, isso é perseverante, é uma felicidade que é contínua. Deus trabalha uma transformação de percepção acerca de quem eu sou em Deus e do que eu espero em Deus. Eu já tenho as promessas dele e eu procuro ser correto de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus ensinos. Eu procuro colocar isso em prática, mesmo que tudo ao meu redor pareça contrário, eu já coloco isso de prontidão na minha vida. Eu já sou assim porque Deus tem me feito dessa forma pela transformação que Ele tem realizado na minha vida. E é por isso que Jesus diz, felizes são vocês que já são dessa forma, felizes vocês que já são humildes, porque Deus é humilde, felizes são vocês que já são misericordiosos, porque Deus é misericordioso, felizes são vocês que são humildes, porque vocês reconhecem que vocês não são nada sem Deus, felizes são vocês porque são justos, porque Deus procura, sim, pessoas justas, assim como Ele é justo e como Ele aplica a justiça. Felizes são vocês que procuram fazer a vontade de Deus. E a maior contradição de todas, felizes são vocês quando são perseguidos por causa disso, por causa do meu nome e por causa de tudo que eu tenho feito na vida de vocês. Vocês serão perseguidos por causa disso. Felizes são vocês porque isso revela quem são vocês, revela que já existe luz em vocês e revela que vocês são transformados. Continuem sendo perseverantes nisso que vocês já são. Continuem crescendo
crescendo nisso que vocês já são. Essa felicidade do texto original indica uma felicidade crescente, uma felicidade que aumenta, e não uma felicidade que apenas é feliz porque no futuro eu vou experimentar alguma coisa. Não, é uma felicidade que já é presente e uma felicidade que é crescente e me mantém firme no propósito daquilo que eu sou. Mesmo que tudo ao meu redor seja totalmente contrário a essa promessa, eu continuo firme, porque aquilo que eu espero, mesmo que não seja visível hoje, no meu coração já é real. Porque se Deus prometeu, eu tenho certeza que Ele vai cumprir. É essa a ideia de uma pessoa que verdadeiramente é bem-aventurada em Deus, que é bem-aventurada em Cristo, que é bem-aventurada no reino de Deus. Essa pessoa já entendeu o que Deus tem para ela, ela já entendeu o que Deus é para ela e por isso ela continua crescendo, sendo perseverante, sendo honesta com ela mesma, sendo correta diante dos desígnios de Deus, diante da vontade de Deus, e ela coloca em prática aquilo que ela já é, aquilo que Deus já fez nela, mas sempre olhando para frente sim, mas de uma maneira de querer crescer, de querer melhorar, de querer continuar sendo transformada. E essa felicidade perseverante, essa felicidade crescente, de ela se agradar com o que Deus já é para ela e de tudo que Deus tem feito na vida dela, mesmo que as coisas ao redor sejam contrárias, já faz dela muito mais do que feliz, já faz dela abençoada, já faz dela uma pessoa bem-sucedida, já faz dela uma pessoa que deseja em todo o tempo progredir e continuar crescendo em Cristo Jesus. Então, queridos, seja bem-aventurados. Tudo que Deus é suficiente para você. Você não precisa de coisas ou de explicações ou de coisas palpáveis ou de bênçãos sobrenaturais simplesmente ou de experiências simplesmente para comprovar aquilo que Deus já tem transformado no seu coração. Mas aquilo que Deus fez em você continue crescendo em você e continue fazendo de você uma pessoa perseverante. E isso já basta para você ser satisfeito pela graça que já te alcançou. Enquanto você continua crescendo, a presença dele também continua crescendo na sua vida e você continua sendo abençoado e com certeza, consequentemente, aí dentro da nossa cultura, dentro da nossa linguagem, você continua sendo mais do que feliz, porque tudo que você precisa em Cristo você já tem. Um grande abraço e fiquem com Deus. No próximo vídeo vamos falar dessas contradições e explicar dentro desse sentido como funcionam então essas contradições que o texto de Mateus capítulo 5 nos explana. Até o próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso.